A ideia de hoje é que nós vamos conversar um pouco sobre uma coisa que está meio esquecida, está muito diminuída, que é o nosso sono. O sono, ele sempre fez parte do desenvolvimento humano. Geneticamente, cada animal, cada mamífero tem um ciclo de sono. Nós humanos temos o nosso ciclo que está estabelecido sem, provavelmente, nenhuma alteração genética nos últimos 15 mil anos, com certeza, exceto os esquimós, que tem uma diferençazinha. E isso se estabelece em cima dos ciclos circadianos, quer dizer, ao longo do dia. A gente vai falar disso, vai falar do tanto que isso está sendo alterado pelo sistema de mídias digitais, que é o nosso assunto, e também por outras situações do ambiente contemporâneo e desse mundo que a gente vive urbano. O ciclo circadiano, o que seria isso? O ciclo circadiano é um ciclo que está registrado em cada célula do nosso corpo e nos nossos órgãos, e num sistema que funciona harmonicamente há milhares de anos, porque sempre os ciclos aconteciam da mesma forma dia a dia, né? Assim, no final do dia, você terminava as suas atividades de sobrevivência diárias e você ia se recolher e se preservar para o dia seguinte. Então, esse foi o horário que a seleção natural nos deu, o hormônio que nos fez diferente na seleção natural, ou seja, que fez nós usarmos todo o nosso potencial. Então a gente nasce com um registro do nosso DNA, do nosso potencial de crescimento, do nosso potencial de organização, do nosso potencial de adoecimento, e isso vai ser ativado ou não através exatamente desse ciclo sono-vigília que a gente chama. A gente vai conversar sobre isso hoje. É um assunto bastante interessante que eu gosto muito, porque quando a gente entende a lógica do ciclo circadiano, a gente entende o tanto que a nossa vida está nos provocando algo errado. E esse algo errado tem um nome. Nós vamos chegar lá. O ciclo é o seguinte: a partir do momento que começa a escurecer, fim do dia, o corpo começa a produzir uma substância que chama melatonina. Se a gente for pensar num gráfico, a gente tem uma ideia seguinte: a melatonina sobe no fim do dia, 2 horas ou 3 depois que escurece, ela chega no seu pico máximo, que é o momento de excreção da melatonina, que é essa substância, a DM low, e ao longo da noite isso vai cair como se fosse uma onda, e de manhã cedo, lá pelas 4, 5 horas, começa a subir o ciclo do cortisol, que é o que vai nos ativar para o dia seguinte, nos deixar ativos, concentrados, e no fim do dia a gente vai ter mais força física, porque os hormônios todos já funcionaram. Então, assim, esse ciclo aconteceu, nós já esperamos por ele há muitos anos, né? Há milhares de anos nós sabíamos que isso ia acontecer dia a dia. Isso está mudado de uma forma radical em todo o globo terrestre hoje, com poucas exceções. A partir do momento que a melatonina chega no seu pico, o que acontece? A temperatura corporal começa a cair. E as nossas células podem produzir, com a energia que elas geravam para fora, a energia que produz as nossas proteínas, as nossas substâncias para o dia seguinte. É como se fosse o horário que a gente faz o estoque. O nosso cérebro, por exemplo, à noite, as artérias extravasam mais líquido para irrigar o cérebro, e ao mesmo tempo esse mesmo líquido da glia vai limpar o cérebro do que sobrou da produção durante o dia, ou seja, da oxidação intracelular. Esse processo, por exemplo, regulador do processo de algumas doenças do cérebro. A limpeza do nosso organismo durante esse período é fundamental para a gente ter um dia seguinte mais saudável e a gente poder usar o nosso potencial. De manhã cedo, o que acontece? A gente tem esse pico do cortisol pela manhã, que vai subindo, e ele vai nos deixar mais atentos, mais ativos e com mais energia. Mas para isso ter acontecido, a gente tem que ter dormido no horário que nós brasileiros não dormimos há muitos anos mais, em torno das 9 horas da noite, 10 horas no máximo. Porque a gente vai pegar esse máximo, a gente vai ter um sono profundo, eu vou explicar a sequência do sono, e depois disso a gente vai levantar e conseguir manter o dia a dia. Isso pode ser alterado em algumas condições, a gente sobrevive a isso. De uma forma interessante, os homens sobrevivem, a testosterona protege esse ciclo dos homens, então eles conseguem virar mais noites, mas em compensação eles precisam de mais dias para dormir, que a testosterona faz isso. Cada pessoa é afetada disso de uma forma diferente, existem pessoas que são mais noturnas, outras que são mais matutinas, mas a diferença é em torno de 1 a 2 horas nesse funcionamento. O que é importantíssimo é a ideia de que de manhã a gente funciona melhor. Então, por exemplo, aulas deveriam ser sempre pela manhã, que esse é o horário que o aluno tem mais capacidade de prestar atenção. Vários países do mundo, a grande maioria dos países, né, da OCDE, que são os países mais ricos do mundo hoje, eles só têm aula para as crianças pela manhã.
né? As crianças à tarde têm outras atividades. A gente não. A gente ainda tem muita aula à tarde, principalmente para as crianças mais novas, o que é muito ruim. E à tarde é a grande hora de fazer atividade física quando você está com a sua melhor coordenação motora. E você vai ter que correr atrás do seu dia a dia para recuperar o que você não conseguiu. E antes que escureça é bom você ir dormir, porque essa é a hora de você poder recuperar a sua dose diária de remédio, que é o sono. O sono é o melhor remédio. Na verdade, as pessoas que conseguem manter esse ciclo, elas têm muito menos os processos degenerativos e as doenças que a gente está considerando como doenças da civilização, como diabetes, obesidade, hipotiroidismo, problemas cardíacos. Mas, na verdade, à medida que as pessoas conseguem regularizar o sono, elas vão viver muito mais tempo com o ambiente que ela construiu, ou seja, com o corpo dela. Então, assim, a grande nutrição do corpo, eu não gosto nem de falar de remédio, se dá com sono. É a hora que a gente recebe os nossos melhores hormônios e que a gente faz estoque para ter no dia seguinte. Então, como que se dá esse ciclo? A melatonina sobe, né, e exatamente o cortisol desce com a temperatura corporal caindo nesse horário, que ela chega no pico máximo. Essa queda da temperatura interna é fundamental para a energia. É como se fosse dentro de um sistema entópico. A energia é a mesma, mas você pode usá-la para dentro, para fora, tá certo? E essa é a hora que a gente segura para poder organizar o seu dia. Quando você dorme depois desse horário, que a melatonina chegou no pico, você está perdendo a sua capacidade de organização para o dia seguinte e a sua regulação interna. Isso vai afetar horários. A gente vai ter outros vídeos para comentar sobre isso, mas basicamente uma série de transtornos que a gente encontra hoje, principalmente na infância e adolescência, não, eu acho que em todas as idades, tem a ver com a questão do sono. E até uma coisa muito importante que é o envelhecimento, né? A melhor coisa para você envelhecer bem, ou seja, mais tardiamente, é exatamente o hormônio que chega às 11h30, entre 11h30 e meia-noite, que é o hormônio do crescimento que nos rejuvenesce. Ou seja, que nos dá as proteínas necessárias para manter o corpo bem para viver. E acontece durante o sono um outro evento extremamente importante, que é disso que eu quero falar aqui, que é o sistema de amadurecimento do córtex cerebral. A palavra amadurecimento não é muito correta, porque na verdade é um afinamento do córtex. Na verdade, mais uma coisa, é um sistema de poda do córtex, ou seja, o córtex, quando uma criança nasce, ela tem uma capacidade de crescer uma rede de neurônios muito grande, que vai acontecer ao longo dos primeiros 5 anos de vida. Depois disso, o que o cérebro faz? Para funcionar melhor, ele não coloca mais coisa, ele corta aquilo que cresceu de uma forma mais adequada. Essa é a hora, por exemplo, que o ambiente vai influir nessa poda e a grande influência que a gente tem é do sono. Uma criança que dorme depois do horário, que as crianças devem dormir que em torno de 2 horas depois que escurece, essa criança com certeza está perdendo alterações nesse desenvolvimento. Existem coisas hoje que a gente vai discutir também no outro episódio, que é a alteração que alguns sistemas de recompensa são feitos, alterados e não se organizam exatamente nessa fase. A gente hoje tem um grupo muito grande de adolescentes perdendo conexões que seriam feitas na adolescência, porque à medida que você corta, você também faz conexões melhores e mais eficientes, que você vai precisar dela ao longo da vida. Esse é o processo de amadurecimento do cérebro das crianças e dos adolescentes. Que a gente viu isso acontecer até os 20, por aí, e hoje em dia a gente sabe que vai até os 25 biologicamente. A alteração que está acontecendo hoje com os jovens é biológica. Não é uma pessoa que é bobinha e imatura, nada disso. A questão é a maturidade do córtex. Isso não tem nada a ver com os testes neuropsicológicos que medem a idade mental, não existe isso. O que eu estou discutindo é uma questão biológica e da organização do nosso cérebro que está sendo alterada pela falta do sono nos horários que seriam adequados. Essa imagem que eu estou usando é uma imagem que eu gosto muito para a gente entender o tamanho da mídia digital, né? Assim, na verdade, é só um mapa de todos os países que usam Netflix e que assistem Netflix, que é uma das grandes questões dos aplicativos de hoje, né? Dos streams de filme. Se a gente for perceber, a China não tem, mas a China tem o próprio streaming, né? A Coreia do Norte não tem, a Síria não tem condições físicas para ter um streaming por causa do tanto de bombas e da guerra que ela está vivendo, e a Crimeia tem uma questão da Rússia e da Ucrânia, que não terminou ainda qual é o país que é a Crimeia. Fora disso, todo mundo. Então você pode ter uma criança hoje assistindo Peppa ou assistindo uma série do Netflix em Bangladesh, ou no interior de Minas, ou no interior de São Paulo. Então isso faz uma rede que nunca a humanidade vivenciou isso. A gente nunca teve nada tão hegemônico quanto essa mídia. Então, assim, o vídeo que o menino está assistindo em Suzano, por exemplo, pode ser o mesmo vídeo que um outro está assistindo na Rússia, que um outro está assistindo na Dinamarca ou na África.
Então a gente tem uma rede acontecendo de uma forma fantástica, que deve ser, mas ao mesmo tempo tem pessoas dentro dessa rede que vão trabalhar de formas com uma ética típica do neocapitalismo, onde os rendimentos são mais importantes do que realmente o resultado. Esses grupos que controlam esse grande sistema, a maioria deles está numa região específica dos Estados Unidos, que é o Vale do Silício. Então, e que para chamar a atenção, eu gosto muito dessa imagem, que é uma imagem do The Guardian, que é mostrando que eles são tão éticos que eles têm a maior riqueza do mundo hoje. Mas, em compensação, próximo a eles, os vizinhos têm a maior pobreza dos Estados Unidos. Tem pessoas passando fome em San José, que é ao lado da Apple, por exemplo, ou do Yahoo. Então a gente tem um mundo vivendo uma situação absurda, porque como que você pode ter tanto dinheiro, ter uma vida tão boa e ao mesmo tempo não ter a menor relação com seus vizinhos que estão no meio da rua? Eu estive em São Francisco recente, é assustador o tanto de homeless, de pessoas das ruas. Esse é um sistema que a gente tem que pensar muito quando a gente está usando ele, porque às vezes a gente não tem ideia do sistema econômico que está por trás. Nós vamos falar disso em outros vídeos, quando falar de games e outras coisas. E agora uma outra coisa que eu acho muito importante, principalmente para um hábito nacional absurdo, que é a presença de telas no ambiente de dormir. Eu sempre me baseei nesse estudo, que é um estudo feito em Massachusetts, que é muito legal. Eles trabalharam com 4.000 adolescentes, é um estudo muito grande. E o que eles perceberam? Que a qualidade do sono de pessoas que tinham telas no ambiente de sono era pior. Eles mediram com indicadores de sono, de qualidade de sono, e o interessante desse estudo é que a gente começa a perceber como que tem algo errado acontecendo já. Esse é o estudo mais antigo, não é dos que aconteceram depois de 2007, mas ele já mostrava o que vinha acontecendo, que é, as pessoas mudam seus hábitos diários com a presença de uma tela que faz parte da vida delas, elas acham que usando aquela tela à noite elas vão dormir melhor. E, na verdade, elas têm um sono 3 a 18 vezes pior só pela presença da tela no quarto ou então pelo uso de um celular na hora de dormir, um tablet, ou mesmo uma TV no quarto, como as pessoas gostam de fazer no Brasil. Esse hábito é extremamente nocivo à qualidade do sono. O achado interessante do estudo, e que novos estudos têm mostrado isso, é que tem uma questão econômica por trás disso. Então, o que a gente vê? Num estado americano clássico da região leste, né, bastante rico, os brancos não usam esse tipo de coisa no quarto. Eles mantêm mais ou menos os hábitos dos avós, que também já estavam lá. Né, assim, enquanto que os latinos que estavam chegando e os negros têm muito mais. Isso a gente pode pensar uma série de coisas. Tem um outro estudo que a gente vai conversar sobre ele, que mostra a questão da diferença. O tempo que você usa de tela pode ter um impacto no seu rendimento anual. A curto prazo pode ser interessante, mas a longo prazo não. E o que está acontecendo na humanidade hoje é que a exposição à luz é gigantesca hoje. E de uma forma que a gente não... foi tão pouco a pouco que a gente se acostumou com ela. Então, o que eu posso falar disso? Eu nasci na Serra do Cipó, eu fui criado, os meus primeiros anos de vida, até os 9 anos, eu vivi na Serra do Cipó, que era uma fazenda dos meus avós, depois foi virando uma pequena cidade, hoje em dia é, e simplesmente a luz acabava às 9 da noite. A usina que tinha funcionando lá, que meu pai fez, ela só funcionava até certo horário. A maioria das casas nem tinham essa luz. Então, assim, a noite era outra. Eu conseguia, tem uma cena para mim muito triste, assim, eu sempre gostei muito de astronomia e eu adorava ver as Pleiades, e tinha uma época do ano que o céu ficava mais limpo, eu conseguia ver as outras Pleiades, que são menores. Hoje em dia eu não consigo ver as Pleiades como eu via. Então, assim, sem binóculo, sem nada, eu via a luz, né? Essa luz não existe mais. Porque a luz da Serra do Cipó mudou. Então, assim, é um ambiente que está a 100 quilômetros de Belo Horizonte, né? Assim, linha reta talvez 60, 80. Mas então, assim, esses conglomerados urbanos que nós vivemos hoje, eles têm um excesso de luz. Se a gente olhar o mapa do mundo à meia-noite, a gente vai ver países extremamente iluminados. A gente acha isso lindo quando a gente vê o mapinha do satélite e tal, mas na verdade isso é muito triste, porque o que acontece é que as pessoas não têm o sono que elas deveriam quando estão nesses ambientes, porque tem um excesso de luz. Tem um texto, um livro do Charson, que eu gosto muito, que ele caminha nas montanhas francesas de Cévennes e de repente ele briga com o dono da pousada e prefere dormir no meio do mato. E ele acorda depois de uma noite sob as estrelas, né, sur l'Étoile, e ele
deixa uma moeda lá, porque foi a melhor pousada que ele tinha dormido e a melhor noite de sono que ele tinha tido na França, né? Tudo bem que tem a briga de inglês e francês, mas a ideia é essa, gente. Assim, a gente não tem ideia, a gente foi perdendo o nosso sono, né? Assim, o Brasil, a partir da década de 80, ele foi vivendo uma modificação nacional, onde as pessoas mudaram até agora, essas 3 horas a hora de deitar. As pessoas dormiam em média em torno de 10 horas da noite, nos anos 70, 80, e a gente hoje, a média das pessoas era de estar dormindo entre 11 e meia-noite. E, por exemplo, vários trabalhadores chegam em casa às 10 da noite e tem que sair às 4 para pegar outro ônibus. Então, assim, a gente vive uma situação onde o sono não é mais tratado como uma coisa necessária, é como se ele fosse um problema. E, na verdade, o sono é a nossa solução. E aí a gente tem uma evidência que o mesmo mapa da luz é muito próximo do mapa do suicídio. Por quê? À medida que você altera o seu ciclo de sono, você altera a sua capacidade biológica de resistir às vontades e intuições ruins que você tem. Isso é muito importante porque o estudo de suicídio hoje tem que levar em consideração a importância e o que foi afetado dos processos biológicos pela mídia digital. Não adianta pensar nos estudos de suicídio como as questões só de uma origem do ambiente ou de situações psicológicas. A gente tem que pensar também no nosso aparato biológico que está sendo alterado basicamente pela mídia digital. Quais são as luzes piores? A pior luz de todas é a do CTI. Não quero ir para lá. Mas se a gente for pensar, todas as luzes, por exemplo, nos espaços urbanos brasileiros, que a gente tem da rua até dentro de casa, são ruins. A luz branca é muito ruim. A luz de LEDs na rua são muito ruins. A presença daquela propaganda da internet do lado da sua casa a noite inteira, mandando a luz para dentro do seu quarto, é muito ruim. Né? Assim, você entrar no banheiro com uma luz branca forte no meio da noite também é muito ruim. Então, assim, os nossos ambientes, tanto dentro de casa quanto nos ambientes urbanos, atrapalha demais a qualidade do nosso sono, inclusive, independente do que a gente vai ver nas telas que estão ligadas. A luz das telas, a pior de todas, é a do celular, porque ela está muito próxima. Eles colocam aparelhos para diminuir a quantidade de luz azul e tal, mas eles não conseguem reduzi-la totalmente. Todos os aparelhos com tela à noite alteram muito mais o sono do que uma luz amarela com um livro para você começar a induzir seu sono, certo? Ou, o melhor de tudo para as crianças é a mamãe contando uma boa história, uma tradição oral do ser humano de mais de 14 mil anos e que ainda é a melhor forma de dormir, que é escutando alguém com o cheiro de uma pessoa que você gosta, contando uma boa história. E não assistindo um filme na televisão. Essa luz azul é uma luz com uma frequência muito rápida, que não é natural. Tanto que a gente não enxerga. Ela está fora do espectro, ela está próxima da luz ultravioleta. Quando ela está muito próxima, ela pode lesar a retina. Então, a gente já tem percebido uma série de alterações nas crianças hoje. A gente tem um uso de lentes de necessidade de correções visuais muito maior nos jovens de hoje do que há 40, 50 anos atrás. E a grande alteração dela é numa célula específica do nosso cérebro, que é responsável pela melatonina. Só que tem que lembrar que a melatonina também é responsável pela nossa regulação do sistema imune e pela restauração do nosso sistema de hormônios. Então, por exemplo, um dos eventos mais fáceis da gente perceber uma alteração de sono é a partir dos hormônios tireoidianos. As pessoas começam a ter alterações na tireoide precocemente, à medida que elas vão alterando. A gente vê alterações no sistema imune, as pessoas começam a ficar mais expostas a processos tanto de alergia quanto de infecções. E no sistema nervoso central aí é trágico, porque toda a organização dele e a limpeza dele se dá durante o sono, nesse horário que a melatonina está funcionando. A melatonina é tão importante para o ser humano desenvolver que na infância ela é muito alta e ela vai caindo com a idade. Então, para as pessoas da minha faixa etária, quanto melhor elas puderem usar o pouquinho que restou, melhor ainda. E quanto mais elas usarem os aparelhos, elas vão perder esse restinho. E o excesso de luz, o que ele vai fazer? Ele vai alterar todo um processo de oxidação intracelular. Isso quer dizer, ele aumenta o lixo dentro da sua célula. Você vai produzir mais poluição dentro de cada célula sua, à medida que você aumenta esse processo. Porque a gente produz energia, mas nem sempre precisa ter esse resíduo, então o cérebro as células têm a capacidade de limpar o resíduo. Quando você altera o sistema de plasticidade, você altera a sua capacidade de recuperar frente a esse estresse. Um dos efeitos, provavelmente, é o aumento de colesterol, que é intracelular. A melatonina, então, como eu expliquei, ela vai regulando todos os órgãos do corpo. Todas as células do corpo têm receptores para ela, a grande maioria delas, e esses receptores são diferentes, mas
O importante é ele entender que o sono é o homogeneizador de todo o corpo, ele dá esse ciclo para a gente entender. E a melatonina e o cortisol são os dois grandes agentes. As pessoas acham que o cortisol sempre faz mal. Não, o cortisol é que nos liga, que nos põe ativos, nos faz sobreviver. Mas ele tem que ter o outro lado. Aí essa equação é que está alterada. E ela é patológica. A luz azul, então, ela vai bater no gânglio retiniano, que é uma célula específica da retina. Esse gânglio é responsável por mandar as mensagens até o sistema nervoso central para a glândula pineal produzir a melatonina. Só que esse gânglio é sensível à luz azul específica. E aí o que acontece é que a mitocôndria, que é o que produz energia para essa célula mandar a mensagem, não consegue mandar a mensagem durante 3 horas. Então todo o uso de tela depois das 7 da noite, depois que escurece, é prejudicial à qualidade do seu sono. E nós todos acabamos fazendo uso delas achando que a gente está indo dormir melhor porque está usando alguma coisa que acalma. E o que é pior é que essa produção, né, dentro do sistema nervoso central, depois que passa a barreira hematocefálica, que é exatamente a mesma linha de produção da serotonina, que é a substância que regula o sistema de recompensa, que vai ser alterado pelo que você está vendo na tela. Então, assim, é um conjunto de coisas que vai levar a uma situação de uma grande dependência da tela, basicamente porque você alterou o seu processo de sono que ia te regular frente a ela. E a sua capacidade de sobreviver ao estresse do dia seguinte, porque a serotonina nos faz isso. Ela nos faz conseguir não ficar pensando e remoendo o mesmo assunto ruim que passou do dia anterior, para a gente lançar a mão de novas ideias e caminhar com a nossa inteligência fluida, que algumas telas tiram também. E só para não falar que eu só falei de coisa ruim, existe uma saída para isso tudo, que é a gente tentar regular o nosso organismo e principalmente o sistema que é mais alterado. A gente vai ter algumas discussões sobre ele várias vezes, porque tem vários efeitos do sistema de mídia sobre o sistema de recompensa. O sistema de recompensa do cérebro é uma região basal do cérebro específica, a gente vai falar um pouquinho dela, mas a ideia é a seguinte: é um sistema que regula a nossa busca de prazer e a nossa busca de vida, né? Assim, e esse sistema tem basicamente algumas substâncias envolvidas. Eu vou falar das 3 mais importantes, que é o sistema de serotonina. Então, quando você dorme tarde, você tem menos serotonina no dia seguinte. Ou, por exemplo, quando você está numa grande ressaca, você está com menos serotonina. Ressaca, o que é? Você gastou toda a serotonina para ficar muito feliz durante o high do álcool e depois, no dia seguinte, você tem menos. Se você não tiver estoque, você vai ter muito pior. O sistema de endorfina. A endorfina é produzida frente a uma atividade esportiva que você chega quase próximo do seu limite. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu faço academia. Não, nem sempre a pessoa ir para a academia quer dizer que ela está fazendo uma atividade nesse nível, né? Então a gente tem que pensar também qual é a atividade física que você está fazendo. Se você está indo para a academia, ficando com a sua tela lá o tempo todo, você nunca vai chegar no sistema que você vai ativar o sistema de endorfina. E esses 2 sistemas inibem o sistema terciário que existe. Esse sistema terciário existe também com as encefalinas e com os canabinoides. A gente vai falar disso depois. Mas o principal é que quando esse sistema do sono e da atividade física não estão bons, você necessariamente usa o sistema alternativo. O sistema alternativo vai ser compulsivo. O sistema GABAérgico, que é a substância que ativa ele, é um sistema onde o álcool atua, que os remédios para dormir, os benzodiazepínicos, a substância de tarja preta, elas geralmente funcionam no sistema GABAérgico, tá certo? E também todas as suas adições, ficar esperando o prazer na próxima série, ficar esperando o like na sua rede. Esse tipo de situação também vai ativar esse sistema. E a solução, então, basicamente, é a gente pensar no horário de sono e no tanto de atividade física que a gente faz para poder regular o sistema e sobreviver a esse tipo de situação. E a gente vai ter alguns efeitos, mas 2 eu quero falar. Primeiro, um óbvio que, à medida que a humanidade diminuiu o tempo de sono, a humanidade começou a engordar. Esse efeito a gente vai ter mais tempo para falar dele, que é muito importante, que também tem a ver com o sistema de recompensa. E esse é o mais interessante, é que quanto mais você perde o sono, mais você fica sozinho e menos capacidade você tem de se aproximar das pessoas reais e mais você vai se aproximar desse mundo que não é real. E isso para uma criança, para um jovem, é muito ruim, porque ele começa a entender que o grupo social dele é um grupo virtual. E quando chega o grupo social real, eles vão ter muita dificuldade entre essas 2 coisas. E, por exemplo, eu que não sou nativo digital, eu sinto diferença muito grande no contato com as pessoas que são nativas digitais. Eu morro de inveja deles, porque eles têm umas capacidades fantásticas de resolver coisas que eu não consigo. E, ao mesmo tempo, as máquinas, ao mesmo tempo, eu também fico impressionado quando eles não conseguem entender certas brincadeiras ou certos jogos sociais, porque as habilidades sociais estão diminuídas exatamente por esse motivo. Então, esse conjunto de coisas, eu acho que a gente vai poder falar em vários outros vídeos, é muito grande o tema,
Mas eu só queria começar assim. Gente, espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui. Eu sei que foi um vídeo grande, mas é difícil demais encurtar. Eu tenho tentado ser mais sucinto possível, mas realmente o tema é muito grande, tanto que a gente vai ter outros vídeos. Aliás, vocês podem se inscrever no canal se ainda não estão inscritos. A ideia é que semanalmente a gente vai trazer uma nova conversa. Eu vou tentar concentrar mais o assunto, ter um tempo mais objetivo, mas como o tema é muito extenso, tem horas que não tem como a gente fazer cortes e sem alterar o conteúdo. Eu espero não alterar o conteúdo, mas desenvolvê-lo ao longo das nossas conversas, e deixe seus comentários para a gente poder conversar.